São João Batista completa 56 anos de emancipação político-administrativo agora no próximo dia 19, no próximo sábado. E a nossa reportagem conversa com ex-prefeitos, homens que fizeram muito pela cidade de São João Batista. Eu aproveito, vou conversar com o Dr. Gilberto Gonçalves Cândido. Ele foi prefeito nos anos de 1993 a 1996. Doutor Gilberto, é um prazer em tê-lo em nossa reportagem de hoje, destacando quais foram as principais ações, as principais obras no governo do doutor Gilberto de 93 a 96. Boa tarde, Hércules. Olha, nós podemos dizer que hoje são 56 anos de emancipação político-administrativa do município e nesse período muitas coisas boas aconteceram. Isso, devemos isso ao nosso povo trabalhador e também às administrações, a todas elas que, de um jeito ou de outro, pouco ou muito, mas contribuíram para que hoje nós tenhamos essa cidade maravilhosa, bem desenvolvida, crescida, né, que nós vemos hoje em São João Batista, que dá um prazer enorme de continuar vivendo aqui nessa terra. Da nossa parte, onde governamos o município de 93 a 96, nós podemos destacar algumas obras que nós consideramos mais importantes daquela época. Sim. Com muita coragem, nós criamos a Avenida Egídio Cordeiro. Abrimos a rua, calçamos e iluminamos. E foi, depois da Avenida da Alzate, a segunda avenida do município. Perto desta avenida, nós também participamos do desenvolvimento do município quando construímos o nosso terminal rodoviário. Também, ao lado do terminal rodoviário, construímos a Praça do Sapateiro. Hoje está sendo revitalizada pelo nosso prefeito Daniel. Perto também, nesta localidade, construímos uma outra obra muito importante, que foi o Centro Cultural Batistense. Uma obra que naquela época achava-se que era pequena, que não ia servir por muito tempo, e até hoje ela continua servindo aos nossos professores, aos nossos educandos, portanto, aos nossos alunos, e a todas as autoridades que vêm para São João Batista e querem proferir uma palestra. É um local adequado, ainda hoje, 20 anos depois, que serve ao município de São João Batista. Eu digo para ti, Hércules, que em pavimentação, todo prefeito gosta de pavimentar ruas. E nós tivemos o privilégio de pavimentar, fazer as primeiras pavimentações no bairro do Creque e no bairro do Carmelo. E uma alegria muito grande de ser o primeiro prefeito a asfaltar alguma rua de São João Batista. E aqui nós citamos o bairro da Tajuba 1, onde nós fizemos naquela época uma obra com quase 3 quilômetros de asfaltamento, onde transformamos aquele bairro da Tajuba 1 num bairro muito melhor. A valorização das propriedades daquele bairro é uma coisa fora do comum. Hoje, a gente vê um bairro completamente diferente daquele antes do asfaltamento. Mas, falando em asfaltamento, também naquela época asfaltamos as ruas Tomás Manuel da Rita Filho, Tomás Caetano Rita Filho e, ao lado, a Hermenegildo João Zunino. E também asfaltamos aqui a rua que vai lá para o Jardim São Paulo, inclusive para o calçado Stanner, lá no Jardim São Paulo. Bom. E fizemos um pouco de cada coisa no nosso município, mesmo sem dinheiro, numa dificuldade danada daquela época, o ZAT fechada, os sapateiros ainda engatinhando, querendo se levantar a cabeça, nós ainda mexemos com construção, com habitação. Porque o senhor pegou a cidade naquela época num período até de incerteza do próprio povo, como o senhor falou, né, doutor? O ZAT fechando, o calçado estava começando a se fortalecer na época, havia muitas incertezas naquela época, na época que o senhor foi prefeito. Foi uma lacuna no nosso desenvolvimento. A receita, caiu lá embaixo. Nós tínhamos uma arrecadação que mal dava para cobrir a folha e as despesas da prefeitura. Mas, mesmo assim,
com muita economia, com seriedade, com bastante trabalho, coragem, nós conseguimos fazer muitas coisas, como já citei algumas delas, e adquirimos o terreno para fazer as primeiras casas lá no loteamento Novo Horizonte, onde fizemos 20 casinhas populares. Outros prefeitos que depois vieram após mim, também construíram no mesmo local mais algumas unidades de casas populares naquele terreno. Fizemos uma aquisição naquela época muito importante, que às vezes passa despercebida, mas que é uma obra que lembra um progresso do município em algum setor. E o setor da saúde é muito importante, né? Então, às vezes falam, o prefeito não fez isso no hospital. Eu adquiri, naquela época, aquele terreno atrás do hospital Hércules. Inclusive, adquiri com o intuito de deixar ele guardadinho para quando necessitasse da ampliação daquela unidade hospitalar, tínhamos um terreno atrás. Mas, infelizmente, cada cabeça uma sentença, não vamos reclamar de nada. Hoje temos ali naquele local onde nós compramos para aumentar o hospital, temos a Clínica do Povo, temos a Rede Feminina e temos a assistência social. E me parece que o nosso hospital vai ser construído em outra localidade, né? Fizemos também uma outra aquisição importante, que foi para o empresário de São João Batista construir uma fábrica lá, que é a Quimicola. Então, sempre pensando também no desenvolvimento do nosso município. Eu lembro de uma obra também que pode até passar despercebida, mas que foi uma obra de muita coragem. Porque eu penso que o prefeito ele tem que ser uma pessoa honesta, trabalhadora, inteligente, tem que se acordar cedo, mas também tem que ter coragem. Porque se não tiver coragem dentro de uma prefeitura, muito pouco se faz. Quando o Carmelo chorava com os alagamentos, tu te lembras, Hércules? Tu eras criança ainda naquela época, né? Certo, né? Lembro. Isso. Então, o Carmelo chorava com alagamentos frequentes, Carmelo de dentro. E não precisava de muita chuva, né, doutor? Não, nada. Eu tive a coragem, ninguém queria resolver o problema, a prefeitura muito menos tinha condições, e a solução seria quebrar o asfalto e fazer uma galeria. Então, eu tive a coragem de, mesmo correndo o risco de ser preso, quebrar o asfalto e chamar o DR para reconstruir aquela galeria, mas de um tamanho que realmente resolvesse o problema dos alagamentos ali no Carmelo. Então, isso aí pode até passar despercebido, e quem chegou em São João Batista depois, se eu não falo, nunca iria saber disso aí. Hoje o Carmelo não tem mais aqueles alagamentos que tinha antigamente, graças àquela obra corajosa que nós fizemos no bairro do Carmelo. A delegacia de polícia foi uma obra que nós praticamente fizemos quase toda. Só não inauguramos porque faltou alguns detalhes. Então o prefeito que me sucedeu terminou aquela obra e está lá servindo o nosso povo. Naquela época, inclusive, uma história para contar, o povo não queria que eu fizesse a delegacia de polícia porque achava que íamos trazer de fora presos perigosos para São João Batista. E eu dizia para a comunidade que nós íamos construir a nossa delegacia para nós tratarmos dos nossos presos, que não eram tão perigosos. O país não se misturar lá fora com os presos perigosos. E está aí a prova disso. Então, os nossos presos, esses de pequenas gafes da vida, então eles são recolhidos ali, praticamente perto, próximo da família. E isso, essa alegria que a gente tem de ter sido um prefeito numa época difícil e poder contar para a nossa comunidade, a nossa população, que nós participamos do nosso desenvolvimento com essas obras citadas, entre todas as outras que fizemos, que a gente não vai lembrar de todas, e às vezes são menores, mas essas obras que, para mim, foi um marco para São João Batista. Primeiro asfaltamento que foi eu que fiz, o Centro Cultural, a rodoviária, inventei uma avenida nova, e a primeira iluminação, essa amarela, de vapor de sódio, foi também na minha época. E outra coisa que eu estava me esquecendo, muito importante para a educação, os primeiros ônibus escolares fomos nós, na nossa administração, que adquirimos para transportar os nossos estudantes de faculdade para outros centros aqui próximo de São João Batista. Então eu tenho o prazer de também me juntar aos outros ex-prefeitos e o prefeito atual para dizer que nós, junto com o trabalho do nosso povo, que é trabalhador, nós podemos hoje olhar para a nossa cidade e dizer assim: moramos num município decente,
valoroso, desenvolvido, crescido. Isso é muito importante. Uma cidade, um município muito feliz, que nos traz muita felicidade. Doutor, obrigado pela sua presença e a sua mensagem ao nosso povo pelos 56 anos de São João Batista. Olha, eu vou desejar aquilo que é o mais importante. Bastante saúde, bastante vontade de trabalhar, emprego, para que possam ser cada vez mais felizes nessa cidade maravilhosa. Obrigado. Este é Dr. Gilberto Gonçalves Cândido, ex-prefeito de São João Batista, que comandou a capital catarinense do calçado dos anos de 1993 a 1996.